7 coisas que todo adventista deve fazer para salvar sua família estão sendo ignoradas agora, enquanto o tempo profético se fecha. Você foi ensinado a proteger sua casa com doutrina correta, mas ninguém avisou sobre o engano que começa dentro. Na última crise, muitos guardarão regras, defenderão verdades e, ainda assim, perderão filhos para um falso avivamento. Isso não é falta de informação. É uma inversão silenciosa de prioridades que Satanás planejou para famílias fiéis. Ellen White advertiu que o maior perigo do fim não viria de fora, mas do coração não preparado. Enquanto a igreja discute sinais externos, o inimigo trabalha na rotina, na mesa, na educação espiritual diária. Se essas 7 decisões não forem tomadas agora, a próxima geração pagará um preço que quase ninguém está disposto a encarar. Há um silêncio perigoso crescendo dentro de muitos lares adventistas. Não é falta de verdade, nem ausência de igreja, nem rejeição da mensagem. É algo mais profundo. Famílias que aparentam estar firmes espiritualmente estão, na prática, despreparadas para o tempo que se aproxima. E isso não se revela no púlpito, mas na rotina da casa, nas conversas à mesa, no modo como a fé é vivida, ou apenas professada. Talvez você seja fiel, envolvido, zeloso. Talvez seus filhos conheçam os hinos, as histórias bíblicas, os costumes da igreja. Mas a pergunta que precisa ser feita, com reverência e honestidade, é outra. O seu lar está sendo preparado como campo de treinamento espiritual para o tempo do fim? Porque a crise final não provará quem sabe mais, mas quem viveu a verdade de forma integral, diária e real. Ellen G. White foi clara ao afirmar que a religião prática começa em casa. Não no sábado à noite, não apenas no culto público, mas no lar como primeira escola, primeiro altar e primeira fortaleza espiritual. O que está em jogo aqui não é salvação pelas obras, mas responsabilidade espiritual diante da graça. Cooperação humana com aquilo que Deus já está fazendo, enquanto ainda há tempo de graça. Neste vídeo, nós não vamos acusar a igreja, nem atacar pessoas, nem gerar medo vazio. Vamos falar de decisões silenciosas, escolhas diárias e princípios espirituais que definem se uma família permanecerá firme quando a pressão aumentar. Porque é possível estar certo na doutrina e ainda assim perder o essencial. É possível guardar o sábado e mesmo assim não preparar os filhos para resistir. Se você já sentiu cansaço espiritual, culpa silenciosa ou a sensação de que algo precisa mudar dentro de casa, talvez este conteúdo seja para você. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Não por trazer algo novo, mas por restaurar aquilo que sempre foi central e foi sendo deixado de lado. Antes de continuarmos, se este tipo de mensagem fala ao seu coração, inscreva-se no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras famílias que também estão lutando em silêncio. Curta este vídeo, não por algoritmo apenas, mas como um compromisso pessoal com aquilo que Deus está lhe mostrando agora. E se, em algum momento, você sentir o desejo de compartilhar sua experiência ou sua luta, deixe um comentário. Aqui nós caminhamos juntos. Agora, com espírito reverente e mente aberta, vamos avançar, porque o tempo não pede discursos mais fortes, ele pede lares mais preparados. E tudo começa com a primeira decisão espiritual, dentro de casa. Existe uma ideia silenciosa, mas profundamente perigosa, que se infiltrou em muitos lares adventistas. A crença de que estar certo na doutrina é suficiente para atravessar o tempo do fim. Essa ideia não é dita em voz alta, mas é vivida no cotidiano. Ela se revela quando a igreja ocupa o centro da espiritualidade, enquanto o lar se torna apenas um lugar de descanso físico, não de preparo espiritual. Ellen G. White
afirma de forma direta que a religião prática começa em casa. Não começa no púlpito, não começa no cargo, não começa na visibilidade espiritual. Começa no ambiente onde o caráter é formado sem plateia, onde as escolhas são feitas quando ninguém está olhando. O problema é que muitos lares terceirizaram essa responsabilidade para a igreja, esperando que programas, classes e sermões façam o que só o lar pode fazer. Talvez essa seja uma ferida que poucos verbalizam. Pais fiéis, zelosos, envolvidos, mas emocionalmente exaustos. Famílias que correm para atividades da igreja, mas quase não têm tempo para conversar sobre fé, dúvidas, medos e lutas espirituais dentro de casa. A verdade está presente, mas não encarnada, e isso cria uma fé institucional, não relacional. O tempo do fim não testará apenas o que cremos, mas onde fomos moldados. A crise final não arrancará pessoas da igreja apenas por falsas doutrinas, mas por lares que nunca se tornaram fortalezas espirituais. Ellen G. White alerta que uma fé herdada, não experimentada pessoalmente, não resiste ao tempo de prova. E essa experiência pessoal nasce primeiro no lar. No contexto brasileiro, isso é ainda mais sensível. Existe muito ativismo religioso, muita presença na igreja, muita aparência de compromisso. Mas pouco silêncio com Deus dentro de casa, pouca intencionalidade espiritual na rotina, pouca formação do caráter cristão no cotidiano simples. O resultado é uma geração que conhece a linguagem da fé, mas não desenvolveu raízes profundas. Antes de avançarmos para o próximo ponto, pare por um momento e reflita com honestidade diante de Deus. Se hoje a igreja fosse retirada, o seu lar permaneceria espiritualmente firme? Porque a crise que se aproxima não perguntará onde você frequentava, mas onde sua fé foi construída. E é exatamente aqui que a linha divisória começa a se revelar. Em muitos lares adventistas, o culto familiar foi reduzido a um detalhe opcional. Algo importante, sim, mas facilmente adiado, encurtado ou substituído pela correria do dia. No entanto, à luz do conflito final, Ellen G. White apresenta o culto doméstico não como um hábito devocional comum, mas como uma linha de separação espiritual entre lares que resistem e lares que desmoronam silenciosamente. Ela escreveu com clareza solene: se houve um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, é agora. Essa declaração não surge em um contexto de conforto espiritual, mas de advertência profética. O culto familiar prepara a mente, alinha o coração e cria sensibilidade espiritual. Quando ele é negligenciado, algo se perde que não pode ser compensado com atividades na igreja. O problema não é apenas a ausência do culto, mas o que ocupa o lugar dele. Telas, distrações, cansaço emocional, conversas superficiais, tudo isso vai moldando o ambiente do lar. E sem perceber, pais fiéis passam a viver uma espiritualidade fragmentada, espiritual na igreja, neutra em casa. Essa divisão enfraquece o discernimento espiritual da família inteira. Para o público brasileiro, é importante entender que Ellen G. White não apresenta o culto familiar como um ritual rígido ou uma fórmula única. Ela enfatiza o princípio, não o formato. O valor não está na duração, mas na constância. Não está na eloquência, mas na sinceridade. Um culto simples, vivido com reverência, vale mais do que longas explicações sem presença espiritual. Muitos filhos não se afastam da fé por rejeição consciente, mas por ausência de experiências espirituais reais no lar. Eles ouviram sobre Deus, mas não o viram sendo buscado diariamente. O culto familiar cria memória espiritual, cria referência emocional e constrói segurança interior para o tempo de prova. Antes de avançarmos, imagine por um instante o impacto silencioso de um lar, onde todos os dias a presença de Deus é reconhecida.
mesmo que de forma simples. Esse hábito, quase invisível, se tornará um divisor profético quando a pressão aumentar. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto, ainda mais sensível e decisivo. Para muitos adventistas, o sábado foi, aos poucos, sendo reduzido a um evento religioso. Vai-se à igreja, participa-se do culto, retorna-se para casa e, sem perceber, o restante do dia é vivido de forma comum, quase secular. Essa fragmentação do sábado produz algo grave. Famílias que guardam o dia, mas não experimentam o espírito do dia. Ellen G. White ensina que o sábado começa antes do pôr do sol e se estende por todo o dia santo, envolvendo preparo, reverência e comunhão. Não é apenas um mandamento a ser observado, mas um presente de Deus para moldar o caráter, fortalecer os laços familiares e aprofundar a relação com o céu. Quando o sábado é vivido apenas como obrigação, ele perde seu poder formador. No contexto brasileiro, isso se manifesta de forma muito clara. Sexta-feira chega cansada, sem preparo. O sábado pela manhã é intenso, mas a tarde se torna vazia, espiritualmente. Conversas seculares, entretenimentos neutros, distrações sutis. Os filhos aprendem, não pelo que é dito, mas pelo que é vivido, que o sábado é importante apenas enquanto há programação oficial. O problema não está na imperfeição, mas na mensagem silenciosa que é transmitida. Quando o sábado não é vivido como estilo de vida no lar, ele deixa de construir identidade espiritual. E sem identidade, os filhos crescem sabendo que são adventistas, mas sem entender por quê. Isso importa profundamente. Ellen G. White destaca que o sábado deve ser um dia de deleite espiritual, especialmente no ambiente do lar. Caminhadas contemplativas, conversas espirituais, leitura edificante, tempo de qualidade em família, não como imposição, mas como experiência. É nesse ambiente que a fé deixa de ser teórica e se torna viva. Antes de seguirmos, reflita com sinceridade. O sábado, em sua casa, é apenas um compromisso semanal ou uma experiência que seus filhos desejam preservar? Essa resposta silenciosa revelará muito sobre a preparação espiritual do seu lar. E ela nos conduz diretamente ao próximo ponto, talvez um dos mais dolorosos de reconhecer. Existe uma dor silenciosa em muitos lares adventistas. Filhos que cresceram ouvindo a verdade, frequentando a igreja, participando das atividades e ainda assim se afastaram. Não por rebeldia aberta, mas por vazio interior. Eles não rejeitaram a verdade, simplesmente nunca a experimentaram de forma viva. E pessoal, Ellen G. White é clara ao afirmar que a fé emprestada não resiste ao tempo de prova. Quando os filhos vivem apenas da espiritualidade dos pais, sem desenvolver uma relação própria com Deus, a fé se torna institucional, não relacional. Eles sabem o que a igreja ensina, mas não sabem quem Deus é para eles nos momentos de crise. O fator decisivo aqui é o exemplo. Pais podem ensinar corretamente, corrigir com firmeza e orientar com zelo, mas se não forem vistos buscando a Deus, em oração sincera, em arrependimento real e em dependência diária, a mensagem perde força. Ellen G. White afirma que o exemplo vale mais do que a instrução. O que é vivido molda mais do que o que é dito. No contexto brasileiro, muitos filhos veem pais ativos na igreja, mas emocionalmente distantes em casa. Veem discursos espirituais, mas pouca escuta. Veem correção, mas pouco diálogo. A fé, então, passa a ser associada à cobrança, não à comunhão. E quando chega o tempo de escolha, pessoal, eles se afastam não da doutrina, mas da experiência que nunca tiveram. Isso não é uma acusação, é um chamado à consciência. Muitos pais fizeram o melhor que sabiam com as ferramentas que tinham, mas o tempo do fim exige algo além da instrução correta. Exige autenticidade espiritual visível no cotidiano.
um cristianismo vivido nos pequenos gestos, nas reações, nas decisões silenciosas. Antes de avançarmos, permita que essa pergunta ecoe no coração. Seus filhos veem você, buscando a Deus apenas na igreja ou também nos momentos de fragilidade, dúvida e dependência? Porque é nesse ponto que a fé deixa de ser herdada e passa a ser construída. E essa construção nos leva diretamente ao próximo tema, ainda mais profundo e estratégico. Muitos pais oram por seus filhos, oram com sinceridade, com lágrimas e com esperança, mas ainda assim sentem que algo não muda. Ellen G. White ajuda a compreender por quê. Não é a falta de oração que enfraquece o lar, mas a ausência de intercessão consciente, específica e perseverante. O tempo do fim exige mais do que pedidos gerais. Exige engajamento espiritual intencional. A intercessão, na perspectiva bíblica e profética, não é um ritual automático nem uma fórmula espiritual. É cooperação humana com a atuação divina. Ellen G. White afirma que pais têm uma responsabilidade direta diante de Deus pela formação espiritual dos filhos, e isso inclui lutar por eles em oração, com entendimento da batalha invisível que se trava diariamente. Orações genéricas tendem a produzir consciência tranquila, mas pouco discernimento. Abençoa meus filhos, guarda minha família, cuida do meu lar. São súplicas sinceras, mas incompletas. A intercessão verdadeira envolve nomes, lutas específicas, decisões concretas, tendências percebidas, fraquezas conhecidas. É oração com vigilância espiritual. É importante fazer um ajuste doutrinário aqui. Não existe poder mágico nas palavras, nem garantia automática de resultados visíveis. Ellen G. White é clara ao afirmar que a eficácia da oração está na fé, na perseverança e na submissão à vontade de Deus. A intercessão não controla Deus. Ela alinha o intercessor ao coração dele e abre espaço para a atuação celestial. No contexto brasileiro, muitos pais carregam culpa silenciosa, sentindo que falharam espiritualmente. A intercessão específica não nasce da culpa, mas do amor responsável. É colocar-se diariamente na brecha, confiando que Deus age mesmo quando os resultados não são imediatos. Anjos cooperam com pais que oram com fé e propósito. Antes de avançarmos, reflita com reverência. Quando foi a última vez que você orou por seus filhos de forma específica, mencionando decisões, amizades, pensamentos e caminhos? Essa prática silenciosa pode estar moldando o futuro espiritual da sua família mais do que qualquer sermão. E é exatamente isso que nos conduz ao próximo tema, ligado diretamente ao discernimento para o tempo final. Em muitos lares adventistas, existe uma contradição silenciosa. Afirma-se crer no espírito de profecia, mas ele quase não é lido, estudado ou apresentado aos filhos. Ellen G. White é respeitada em teoria, mas ausente na prática doméstica. O resultado é uma geração que conhece rótulos adventistas, mas não reconhece as armadilhas espirituais específicas do tempo do fim. Ellen G. White nunca se colocou como substituta da Bíblia. Pelo contrário, ela afirmou repetidamente que seus escritos são uma luz menor, conduzindo à luz maior. Quando essa relação é bem compreendida, o espírito de profecia se torna uma ferramenta poderosa de discernimento espiritual, especialmente em tempos de confusão, falsas espiritualidades e enganos sutis. O perigo surge quando os filhos crescem sem contato real com esses escritos. Eles até aprendem doutrinas bíblicas, mas não desenvolvem sensibilidade para reconhecer falsas reformas, falsos reavivamentos e espiritualidades emocionais desconectadas da obediência. Ellen G. White escreveu advertências claras e específicas justamente para preparar o povo de Deus para esses enganos finais.
No contexto brasileiro, esse tema é especialmente sensível. Muitos pais têm medo de apresentar Ellen G. White aos filhos por acharem pesado demais, difícil ou polêmico. Outros creem, mas nunca leram de forma consistente. Assim, transmite-se uma fé defensiva, não consciente. Cresce, mas não se sabe por quê, nem para quê. Quando o espírito de profecia é usado corretamente no lar, ele não gera medo, mas clareza. Não produz fanatismo, mas equilíbrio. Não substitui a Bíblia, mas aprofunda sua aplicação prática. Ellen G. White ajuda famílias a enxergarem o conflito invisível, a entenderem o tempo histórico em que vivem e a se posicionarem espiritualmente com maturidade. Antes de avançarmos, considere esta pergunta com honestidade espiritual. Seus filhos saberiam reconhecer um engano espiritual? Bem intencionado, mas falso? Porque o discernimento necessário para o tempo do fim não nasce do acaso. Ele é cultivado silenciosamente no lar. E isso nos leva ao próximo tema, talvez o mais delicado de todos. Muitos pais acreditam que falar sobre perseguição, crise final e tempo de angústia pode traumatizar os filhos. Por isso, optam pelo silêncio. Mas Ellen G. White apresenta um princípio oposto. O silêncio não protege. Ele fragiliza. A preparação correta não gera medo, gera firmeza. O problema nunca foi falar demais, e sim falar sem sabedoria. Ellen G. White orienta que os filhos devem ser preparados gradualmente para compreender que a fidelidade a Deus terá custo. Não como ameaça, mas como realidade bíblica. Quando essa verdade é omitida, a primeira experiência de oposição espiritual se torna um choque emocional. E o choque muitas vezes leva à desistência. Preparar não é alarmar. Preparar é educar a mente, fortalecer a confiança em Deus e desenvolver convicções pessoais. Isso envolve conversas sinceras, adaptadas à idade, sobre obediência, consciência e lealdade. Envolve mostrar que Deus não abandona seus filhos nos momentos de pressão, mas os sustenta de maneira sobrenatural. No contexto brasileiro, onde a cultura valoriza conforto, aceitação social e estabilidade, esse tema se torna ainda mais sensível. Muitos jovens crescem sem entender que a fé bíblica sempre foi contracultural. Quando surge a pressão social, acadêmica ou profissional, eles não estão preparados emocionalmente para permanecer firmes. Ellen G. White ensina que Deus deseja filhos conscientes, não infantilizados espiritualmente. A verdadeira preparação desenvolve caráter, não paranoia. Desenvolve coragem, não medo. Quando a família conversa sobre essas realidades com equilíbrio e amor, os filhos aprendem a confiar mais em Deus, não a temer o futuro. Antes de avançarmos, reflita. Seus filhos sabem por que creem e até onde estão dispostos a permanecer fiéis? Essa clareza construída com amor será decisiva quando a fé deixar de ser confortável. E isso nos conduz ao próximo tema, ligado diretamente à resistência física, mental e espiritual para o tempo final. A reforma de saúde, para muitos, foi reduzida a um estilo de vida opcional ou a um assunto secundário dentro da fé. No entanto, Ellen G. White apresenta a saúde como parte integrante da preparação espiritual para o tempo do fim. Não como mérito, nem como salvação pelas obras, mas como capacitação para resistir quando corpo, mente e espírito forem pressionados ao limite. Ela afirma que a mente não pode discernir corretamente quando o corpo está enfraquecido. Há uma ligação direta entre hábitos físicos e clareza espiritual. Em um tempo de crise intensa, ansiedade, medo e confusão, lares que negligenciam princípios básicos de saúde estarão mais vulneráveis emocional e espiritualmente.
não por falta de fé, mas por desgaste acumulado. É importante fazer um ajuste cuidadoso aqui. Reforma de saúde não é perfeccionismo alimentar, nem julgamento entre irmãos. Ellen G. White nunca apresentou esse tema como condenação imediata, mas como processo educativo, gradual e consciente. O problema não é estar em crescimento, mas viver sem intenção nenhuma de avançar. No contexto brasileiro, muitos lares convivem com cansaço crônico, alimentação desordenada, excesso de estímulos e pouco descanso real. Isso afeta diretamente o ambiente espiritual do lar. Pais irritados, filhos desatentos, pouca paciência para o culto, pouca disposição para a oração, o corpo fala e a espiritualidade sente. Ellen G. White ensina que cuidar do corpo é mordomia cristã. É reconhecer que nossas faculdades pertencem a Deus e devem ser preservadas para seu serviço. Um lar que aprende a simplificar, a cuidar da saúde com equilíbrio e amor, fortalece também a resistência mental para o tempo de angústia. Antes de avançarmos para o próximo ponto, reflita com sinceridade. Sua rotina física está ajudando ou atrapalhando sua vida espiritual e a de sua família? Porque a crise final exigirá clareza mental, equilíbrio emocional e resistência. E isso nos leva ao tema decisivo que amarra todos os outros. É possível acertar em quase tudo e ainda falhar no essencial. Ellen G. White é clara ao afirmar que o amor é o princípio do céu. Sem ele, a verdade se torna pesada, a disciplina vira dureza e a religião perde o perfume de Cristo. No tempo do fim, lares não ruirão apenas por erro doutrinário, mas pela ausência de amor cristão vivido no cotidiano. Muitos lares adventistas são corretos, organizados e zelosos, mas emocionalmente frios. Há regras, mas pouco afeto. Há instrução, mas pouca ternura. Ellen G. White ensina que anjos habitam onde há palavras brandas, paciência e espírito semelhante ao de Cristo. Onde o amor governa, o lar se torna uma antessala do céu. Para o público brasileiro, esse ponto toca profundamente. Existe muito cansaço emocional, muita cobrança silenciosa e pouca escuta verdadeira. Pais espiritualmente sinceros, mas exaustos, acabam transmitindo a fé como peso, não como refúgio. Os filhos, então, associam Deus à tensão, não à segurança. O amor no lar não é permissividade, não é ausência de princípios, é a maneira como a verdade é aplicada. Ellen G. White afirma que a disciplina deve ser temperada com misericórdia e compreensão. A correção sem amor gera medo. O amor sem verdade gera confusão. Mas quando ambos caminham juntos, o caráter é moldado com equilíbrio. O tempo do fim exigirá lares onde os filhos saibam que podem errar, confessar, chorar e recomeçar sem perder o vínculo. Onde a graça seja vivida, não apenas ensinada. Onde o perdão seja real, não teórico. Esse ambiente forma corações resilientes, capazes de permanecer fiéis, mesmo sob pressão extrema. Antes de avançarmos, permita que essa pergunta fique no coração. Se seus filhos descrevessem a fé que aprenderam em casa, ela seria marcada mais pelo amor ou pelo medo? Porque no final será o amor vivido no lar que sustentará a fidelidade quando todo o resto for abalado. Existe uma expectativa silenciosa em muitos lares adventistas de que o preparo final acontecerá de forma repentina, quase automática, quando os eventos finais se intensificarem. Mas Ellen G. White apresenta uma verdade solene. O caráter não se forma na crise, ele se revela na crise. O selamento não será resultado de um momento heróico, mas de decisões diárias tomadas no tempo de graça. A preparação para o tempo do fim não acontece por acúmulo de informações proféticas, mas por fidelidade prática nas pequenas escolhas. Como reagimos à pressão?
como lidamos com conflitos familiares, como escolhemos prioridades. Ellen G. White afirma que o selo de Deus é colocado sobre aqueles que refletem o caráter de Cristo. E esse caráter é moldado no cotidiano simples do lar. Muitos aguardam sinais externos, leis dominicais ou grandes mudanças globais para então se preparar melhor. Mas o preparo real acontece agora, na forma como o lar responde à vontade de Deus, quando não há perseguição, quando ainda há liberdade, quando a obediência parece comum. O tempo de graça é o campo de treinamento para o tempo de angústia. No contexto brasileiro, essa verdade confronta diretamente a procrastinação espiritual. A tendência de adiar decisões, de normalizar incoerências, de conviver com hábitos que enfraquecem a espiritualidade familiar. Ellen G. White adverte que cada negligência hoje se torna uma fraqueza amanhã. Cada escolha fiel, hoje, se torna força espiritual no futuro. A decisão diária envolve o uso do tempo, o tom das conversas, o tipo de influência permitida no lar, a maneira como Deus é colocado no centro ou na periferia da vida familiar. Não são escolhas dramáticas, mas constantes. É assim que o caráter é selado, pouco a pouco, sem alarde. Antes de encerrarmos esta jornada, reflita com seriedade. Se o tempo de graça se encerrasse hoje, quais decisões diárias em seu lar precisariam ter sido diferentes? Essa pergunta não vem para condenar, mas para despertar, porque o maior preparo para o tempo do fim não começa amanhã, ele começa agora. Chegamos ao ponto mais solene de tudo o que foi dito, porque no fim, essa mensagem não é sobre listas, técnicas ou perfeição familiar. É sobre prioridade espiritual. Ellen G. White foi clara ao afirmar que antes do fechamento da porta da graça, Deus terá um povo preparado. E essa preparação começa no lar, não no palco, não no cargo, não na aparência religiosa. Tudo o que vimos até aqui converge para uma única verdade. A igreja pode instruir, mas o lar forma. A igreja pode orientar, mas o lar molda. No tempo do fim, muitos saberão explicar profecias, mas poucos terão desenvolvido caráter suficiente para permanecer firmes quando a fé custar tudo. E esse caráter é construído nas decisões silenciosas, repetidas dia após dia, dentro de casa. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha sentido um peso no coração, não de acusação, mas de consciência. Talvez tenha lembrado de falhas, de omissões, de cansaço espiritual. Essa sensação não vem para gerar culpa, mas para chamar à restauração enquanto ainda há tempo. Ellen G. White afirma que Deus não exige o impossível, mas fidelidade sincera à luz recebida hoje. O tempo do fim não será vencido por lares perfeitos, mas por lares rendidos. Lares onde Deus é buscado de verdade, onde há oração, ainda que simples, onde há amor, ainda que em processo, onde há decisões firmes, mesmo em meio à fraqueza humana. É nesses lares que anjos permanecem, é nesses lares que o caráter é selado. Se este conteúdo falou com você, não deixe essa reflexão morrer em silêncio. Compartilhe nos comentários aquilo que Deus tocou em seu coração, não como exposição, mas como testemunho de quem deseja caminhar com mais fidelidade. Sua experiência pode fortalecer outra família que também está lutando em silêncio. O tempo ainda é de graça. Ainda é possível reorganizar prioridades, restaurar o altar do lar e tomar decisões que ecoarão pela eternidade. Porque no fim, Deus não perguntará apenas em que igreja estivemos, mas em que tipo de lar permitimos que Ele habitasse.